Ui, bom dia, bom dia, bom dia. 7h59, aqui estamos nós mais uma vez com Snoopy, Charlie Brown. Bom dia, meu amor. Bom dia, Simone. Bom dia, Márcio. Bom dia. Vou acenar para todo mundo. Peraí. Eita, nós. Bom dia. Vamos lá? Então, Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinhos. Você, eu e o Rei Salomão aqui entre a gente. Vamos lá? 132º dia, 132 dias que nós estamos lendo. Olha só, maravilhoso. Estamos lendo a sabedoria do Rei Salomão, que ele escreveu no final da vida. Chamou o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 7. O livro tem 12 capítulos, então nós já passamos da metade. Manda coraçãozinho, manda foguinho, comenta. É importante ter comentários aí embaixo, porque o comentário é que faz. Agora eu descobri que o Instagram ele manda o vídeo para mais pessoas conforme comentários. Então, vamos comentar. Vamos, né? Então, vamos para o verso de hoje. Deixa eu só me preparar aqui. Muito interessante o verso de hoje. Diz assim: boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito é ela para os que veem o sol. Boa é a sabedoria havendo herança de sabedoria. Como é que é isso, né? Então, hoje Salomão nos entrega um verso bem bonito, como se fosse um presente que foi embrulhado com muito, muito cuidado, né? Ele fala da sabedoria como herança. Não é uma herança de dinheiro, não é uma herança de imóveis, não é uma herança de títulos, herança de sabedoria. É uma herança que ninguém pode tirar da gente. Aquilo que a gente herdou como sabedoria, né? Talvez essa sabedoria seja a mais necessária nesses tempos de abundância meio confusa, né? Um mundo que tem muito acesso a tudo, a gente tem acesso a tudo, mas pouca profundidade. A gente tem acesso a tudo com pouca profundidade. Muito conteúdo, pouca consciência. Muitos caminhos, pouca direção, pouco foco, né? Então, hoje a gente vai entender o que realmente significa herdar sabedoria. O que significa eu quero herdar sabedoria? Eu vou repetir o verso já. Paulo está me pedindo para repetir o verso. E como é que isso conversa com o nosso destino, com a nossa história familiar? Como é que essa sabedoria conversa com o nosso destino, nossa história familiar? E com aquilo que a gente escolhe entregar para o mundo, né? Então vamos respirar, porque esse verso é um abraço, é um espelho ao mesmo tempo. Vamos lá, então? Vou repetir o verso. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito é ela para os que veem o sol. Então, sistemicamente, Salomão está nos dizendo que a gente herda além do dinheiro, né? Tem coisas que a gente herda que estão além do dinheiro. Então, Hellinger dizia que toda família entrega duas heranças: a material, quando ela existe, e a emocional e espiritual, que sempre existe. Então, a herança emocional e espiritual está no nosso... e a herança do nosso DNA, né? Então, a família nos entrega isso. Eu nasci numa família assim, de pessoas branquinhas, loirinhas. Eu sou branquinha, loirinha. Se eu nascesse numa família de olhinho puxado, cabelinho preto, lisinho, eu seria daquele jeito, né? Eu sou o que sou porque nasci onde nasci, né?
Então tem uma herança emocional e espiritual aí também, né? Então o Hellinger dizia assim, a verdadeira prosperidade nasce quando a gente toma essas duas heranças, a fortuna e a dor, e caminhamos com as duas. Quando a gente abre o coração, a gente só quer coisa boa, né? Eu só quero receber coisa boa, só quero o bem bom, só quero, né, desfrute e tal. Maravilhoso, não tem nada contra. Só que para isso eu preciso abrir o coração. E quando eu abro o coração não tem filtro. Vai entrar todas as coisas boas que eu quero, mas também vão entrar as dores que estão aí. E eu vou aprender a lidar com essas dores, para que elas não se criem morada em mim, né? Para que elas possam vir, ser acolhidas e depois partirem, ir embora. Não tem morada em mim, né? Então, eu já contei esse caso aqui, eu acho, quem está comigo desde o começo, vai lembrar de um cliente meu que herdou uma fazenda gigante, imensa no Mato Grosso. Parecia ótimo, né? Herdou uma fazenda, mas ele vivia exausto, vivia irritado, tinha perdido totalmente a alegria. E aí, quando a gente fez a constelação, ele me veio para a gente fazer a constelação. Então, o que apareceu? O bisavô dele, o avô, tinha tido escravos, né? Então, essa herança que ele recebeu estava carregada de culpa transgeracional, né? Tem um custo isso, né? Espiritual, né? Então, nós trabalhamos isso, dando lugar para os escravos, dando o respeito e a honra que eles mereciam, né? E uma gratidão muito grande por aquilo que o avô ou bisavô, não me lembro agora, tinha conseguido através do trabalho deles, né? E também trabalhamos o avô no sentido de deixar o destino do avô com ele. Todo mundo que está entrando, bom dia. Deixando o destino do avô com ele e aceitando aquilo que estava chegando para ele e se propondo a fazer um bom uso daquilo. Então, o problema estava, ele não estava conseguindo aceitar aquela herança porque ela vinha cheia de culpa. Na hora que a gente olhou de onde vem essa culpa, encontramos os escravos. Os escravos foram reconhecidos, foram honrados, foram agradecidos e ficaram em paz. E o avô também. O avô fez o que fez, porque na época dele fazia-se aquilo, mas isso não quer dizer que é bom ou ruim, nós não estamos julgando. Nós estamos dizendo, avô, você fez o que fez, mas eu posso fazer diferente. Eu posso escolher fazer diferente. Então eu recebo essa herança que você me deixou, mas vou fazer algo de bom com isso. Vou fazer um bom uso. Eu não sei se eu contei para vocês, ele fez uma escola para os agricultores em volta, fez uma coisa muito bonita, uma escola rural, ensinando agricultura, trouxe pessoas importantes para ensinar, fez um bonito trabalho depois disso, né? Então a sabedoria aí não estava no dinheiro, não estava nas terras, né, que esse meu cliente herdou, mas estava na postura dele diante disso que ele herdou. Olha que bonito. A postura dele mudou. E aí ele pôde fazer o que ele precisou fazer, né? Tive uma outra cliente também, ela falava assim, lá atrás ela dizia assim, eu não tenho nada para deixar para meus filhos, né? Ela achava que ela não tinha nada para deixar para os filhos. Daí eu perguntei, como é que é a sua família? Do lado da mãe, do lado do pai, a gente foi abrindo, né? E aí a mãe da mãe criou 9 filhos sozinha. A mãe acho que era a 6ª filha, né? Criou 9 filhos sozinhas. Então, a força dessa mulher, ela ficou viúva.
que criou esses 9 filhos sozinha, eles vingaram. Os 9 filhos deram frutos. Um dos frutos era a mãe dessa minha cliente. Então, essa força dessa avó veio para os filhos e agora estava na minha cliente. Ela era resiliente, ela tinha dignidade, ela tinha coragem. Ela também estava criando os filhos dela, dizendo: eu não tenho nada para deixar para meus filhos. Eu falei: você tem coragem, você tem dignidade, você tem resiliência, você tem a sabedoria ancestral, você tem muita coisa para deixar para os seus filhos. Basta que eles queiram aceitar. Porque o generoso não é aquele que dá somente, aquele que recebe também é generoso. É preciso que tenha aquele que dá e tenha aquele que recebe. Porque eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui estudando o Rei Salomão com vocês. É maravilhoso quando vocês entram e estão aqui juntos comigo. Dentro de mim a coisa fica mais brilhante, mais gostosa, sabe? Porque tem alguém recebendo, não estou sozinha aqui. Então, dar precisa de alguém que receba. Os dois são generosos, né? E aí essa minha cliente, ela se deu conta o quanto ela tinha recebido, né? Não recebeu terras, não recebeu dinheiro, não tinha o que deixar em termos financeiros para os filhos, mas tinha para deixar dignidade, honra, propósito, né? Então, herança nem sempre é patrimônio. Às vezes é a espinha dorsal da família, né? A sabedoria é a única herança que cresce quando ela é dividida. Olha que lindo, isso é do Salomão. A sabedoria é a única herança que cresce quando ela é dividida. Nós estamos aqui dividindo a sabedoria do rei Salomão, que cresça muito, que frutifique, né? Para quem vê o sol. Quem vê o sol, para quem não assistiu os primeiros versos do Salomão, é aquela pessoa que está presente, que está acordada, que está disponível para a vida. É isso que Salomão chama de ver o sol, para quem vê o sol, né? Bonito, né? Eu gostei do verso de hoje. Então, essa semana eu descobri esse filósofo Heidegger. Então, vamos ver o que diz Heidegger, né? Filósofo alemão. Ele fala muito da presença, dessa verdade interna, né? Então, ele dizia assim, que o homem só se realiza quando vive de modo autêntico. Isso é, alinhado com aquilo que ele mesmo descobriu como verdadeiro. Não o que a mídia disse, não o que os amigos disseram, não o que os pais disseram, nem a família disse. Ele mesmo, euzinha, descobri que era verdadeiro. Isso é ser autêntico, né? Todo o saber que ele fala assim, todo o saber herdado precisa ser reapropriado, precisa virar experiência. Então, não basta eu herdar um saber. Quando eu dou formação, eu sempre falo assim, você não precisa acreditar em mim. Faz, experimenta, vê o que acontece, né? E aqui é a mesma coisa, ele está falando, Heidegger, viu? Eu estava conectada com ele sem saber. Então, todo o saber herdado precisa ser reapropriado. Então, que nem o meu cliente com a fazenda. Ele herdou uma fazenda, mas ele não tomou ela para si. Na constelação, ele pôde tomar a fazenda para si. Precisa ser reapropriado. Precisa virar experiência. Olha que sincrônico, né? Então, para Salomão, não basta receber uma herança. Precisa viver de forma que esta herança faça sentido. Tem um porquê dessa herança, né? Fazer algo de bom com essa herança. Isso era o Heidegger. E aí eu trouxe, claro, o Oliver Sacks, né? Que tem aquele livro maravilhoso, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Muito bom. Então, Oliver Sacks, ele conta histórias do consultório dele, né? Eu me inspiro muito nele aqui, quando eu conto as minhas histórias do meu consultório. Aprendi com ele. Então, Sacks defendia que cada ser humano é uma biografia viva, né? Cada ser humano é uma coleção de histórias, traumas, dons, limites,
talentos. Todos nós temos tudo isso. Então, Oliver Sacks diz assim: a maior riqueza de uma pessoa são as narrativas que ela transforma em consciência. A maior riqueza de uma pessoa são as narrativas, que narrativas são aquilo que ela conta e que ela transforma em consciência. Através de uma constelação a gente faz isso, né? Então, como diria Salomão, sabedoria é o que transforma a vida bruta, que às vezes é bruta, numa vida compreendida. E aí eu achei um livro chamado Beloved, Amado, de Toni Morrison, né? É uma escritora norte-americana. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, com esse livro. E ela se dedicou a explorar as memórias familiares, tipo feridas transgeracionais, heranças emocionais que atravessam o tempo, né? Coisas que aconteceram 4, 5, 6, 7 gerações lá atrás, que nem meu cliente com os escravos na terra do bisavô, aconteceu lá, mas ele sente aqui, que não foi resolvido lá. Então, aqui temos a oportunidade de resolver numa constelação, né? Então, Beloved seria amada, né? Ela conta a história de uma personagem, uma mulher que escapou da escravidão. Ela conseguiu fugir. Mas ela não conseguiu fugir, não conseguiu escapar das marcas que a escravidão deixou nela. Marcas que retornavam como uma presença viva, né? Quase um fantasma exigindo reconhecimento dela. O que esse romance nos mostra? Que não adianta negar o passado. Ele não morre porque a gente nega. Vou fingir que não aconteceu, não é comigo. Não é por aí. Não adianta enterrar a dor, fingir que ela não está lá. Ela não desaparece assim, né? E a herança emocional, se a gente não olha para ela, se a gente não nomeia o que está acontecendo, ela vira uma sombra na nossa vida. Ela vira um peso, né? Então, essa mesma personagem do livro Amada, ela deixa de herança para os filhos, ela não tem o que deixar, ela foi escrava, ela fugiu, né? Mas ela deixa uma mistura profunda de amor, culpa também, coragem e sobrevivência. Ela fugiu, conseguiu sobreviver, teve filhos. É lindo esse romance. Tem uma folhada só, mas eu vou ler ele, então. Então, tem tudo a ver com Salomão. Quando ele diz que a sabedoria é boa, quando a gente deixa isso, quando isso vira herança, quando essa sabedoria vira herança. E a herança só passa a ser boa quando passa pela sabedoria. Então, uma herança boa tem que passar pela sabedoria. Então, quando a personagem do livro encara a sua história, as gerações que vieram depois dela já podem respirar, não precisam carregar o que ela carregou. E quando ela evita a dor, quando ela evita, ela não quer saber, não quer olhar, essa dor retorna, né? Assim é com a gente também, né? E, como eu, pela sugestão do amigo do meu filho, estou com Ingmar Bergman essa semana vendo os filmes dele. O de hoje é Morangos Silvestres. Também casa perfeitamente com o verso do Salomão hoje. Então, ele conta a história de um professor que viaja para receber uma homenagem, né? No caminho, ele revisita memórias. Algumas memórias são doces, outras são amargas. No caminho, ele vai pensando, isso foi legal, aquilo não foi tanto, aquela pessoa eu magoei, aquela pessoa me fez feliz, se eu tivesse virado farmacêutico, se eu tivesse virado carteiro, enfim. Mas aí ele descobre que ele sim deixou uma herança no mundo, e essa herança não estava no título que ele tinha recebido, mas nas relações e principalmente
nas relações que ele não cuidou. Então, o filme mostra com uma delicadeza a filosofia de Bergman, né? Dizendo que os bens materiais são frágeis, mas que gestos, vínculos e consciência são eternos. Então, quando ele se dá conta de pessoas que talvez ele tenha magoado, e ele vai lá, refaz o vínculo, refaz o encontro, às vezes só com um pequeno gesto, às vezes com um abraço. Isso sim fica, né? Isso é eterno. Então, o que Salomão está nos ensinando aqui? Uma fórmula matemática. Herança mais sabedoria igual vida plena. É o que Salomão está nos ensinando. Herança sem sabedoria igual um vazio brilhante. Mas não é, né? Não é esplendor. É um vazio. Tem um vazio, apesar de ser brilhante, né? E aí? Quais são as... Vamos para as perguntas de hoje, né? Mas antes quero dar bom dia para Irene. Deixa eu ver aqui. Mara, bom dia. Karen, bom dia. Ana Martins, bom dia. Valéria, bom dia. Uma que eu não sei, Leiac, muito bem-vinda. Meu amor, Simone, bom dia. Já falei para todo mundo. Então, bom dia a todo mundo. Vamos para as nossas perguntas de hoje. Antes das nossas perguntas de hoje, lembra de compartilhar esse vídeo se você tiver interesse de que mais pessoas alcancem conhecimento do Rei Salomão. Se você ainda não faz parte do grupo, a Cecília Eliac. Cecília, ¿dónde eres? Da onde você é? Em espanhol, olha só que coisa boa. Você pode fazer parte do grupo e receber a transcrição dessa live. Então, às vezes você não tem 25 minutos para assistir uma live, mas você tem 2 minutos para ler o texto, o conteúdo, que vai te ajudar a ampliar a consciência, né? Argentina, Patagônia, eu estive na Patagônia. Lindo, lindo. Muito bem-vinda, Estou muito feliz por estar acá com nós. Então, a minha pergunta para hoje: o que eu realmente herdei da minha família? Além do dinheiro. A Cecília está dizendo que está muito frio na Argentina. Ui. Só de falar frio já me arrepio. Não. O que eu herdei da minha família além do dinheiro? Vamos pensar nisso? Será que tem uma força ancestral em mim que eu ainda não reconheci? Eu sinto uma força ancestral em mim, né? Bem forte. E aí, se você tiver filhos, o que você ou eu estamos entregando aos nossos filhos? Que herança invisível nós estamos entregando aos nossos filhos? A minha herança que eu estou entregando, ela está a serviço da vida ou está a serviço do medo? Perguntas. Se vocês puderem responder, eu vou ficar muito feliz. Enquanto vocês pensam, é para pensar. Vamos para a nossa meditação final. Solta o ar. À medida que a gente solta o ar, imediatamente a mente se centra e se acalma. É automático. E agora a gente respira naturalmente, inspira, fecha os olhos para entrar nesse lugar que é só nosso. Respira normalmente. Percebe a sua respiração. Imagina os seus antepassados
que tem no colo uma caixa. Uma caixa antiga. E eles entregam com muita delicadeza, silenciosamente, essa caixa para você. Você recebe a caixa e abre a caixa bem devagar. Não tem ouro dentro da caixa. O que tem dentro da caixa? Dentro da caixa tem coragem, dentro da caixa tem ternura, dentro da caixa tem histórias de vida, tem sobrevivência e tem um amor que às vezes chegou imperfeito, mas chegou. Respira, sente essa herança pulsar no teu peito. Ela é sua e cabe a você transformar essa herança em sabedoria. Diz assim: recebo o que me chega. Recebo o que me chega. Transformo o que precisa virar luz. Às vezes uma sombra precisa virar luz. Então a gente transforma a sombra em luz. Sigo com gratidão. Honro o que recebi. E devolvo sabedoria. Honro o que recebi e devolvo sabedoria. Oi, Regina, estamos no final da nossa meditação. Que bom que você chegou. Essa live está gravada, você pode assistir ela gravada, ou você pode fazer parte do grupo do Instagram, do WhatsApp, onde eu transcrevo a live, você pode ler lá depois. Eu sempre falo para entrar na bio, clicar no link do Rei Salomão, mas vocês também podem me mandar uma mensagem no WhatsApp ou por aqui no link no Instagram, que eu incluo vocês. Né? Só me manda, eu quero, que eu coloco vocês no grupo. Às vezes é mais fácil do que ir pro link, na bio, muita história. Fala só, eu quero, que eu ponho você no grupo. Então, o que o Salomão está nos lembrando? Que a herança que vale é aquela que nos ensina a viver. Né? Não aquela que nos ensina a acumular. É a que nos ensina a viver. Então, a sabedoria seria o sol que ilumina aquilo que a gente recebeu. E transforma tudo aquilo que a gente recebeu, transforma num caminho. Oi, Regina. Então você vai assistir no que fica gravado. Legal, Regina. E se você gostar, compartilha com seus amigos, suas amigas. Temos mais gente compartilhando isso com a gente, né? Então, vamos transformar aquilo que a gente recebeu de herança em sabedoria. Essa é a nossa proposta de hoje. E essa sabedoria é que vai nos mostrar o nosso caminho. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã às 7h59.